الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله على نبيه وآله وصحبه ومن اقتدى بهديه وسلك بطريقه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, depois de louvarmos Allah subhanahu wa ta'ala, de seguida saudações para o nosso Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: inna fi khalqi as-samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إن في خلق السماوات والأرض، na verdade, na criação dos céus e na criação da terra, na criação dos céus e da terra, واختلاف الليل والنهار, e a diversificação, a divergência, a contrariedade da noite e do dia. La ayatin, la ayat liqawmin yadhakkarun, há sinais para o povo que reflete, para o povo que medita, para o povo que pensa profundamente, que aprofunda o seu pensamento. Existem sinais na criação dos céus e na criação da terra, e por mudanças da noite e do dia. Nisso há sinais. São sinais para o povo que medita, para o povo que reflete, para o povo que pensa e profundamente. Inna fi khalqi as-samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin لآيات لأولي الألباب. لآيات لأولي الألباب. Há sinais para os intelectuais, para os que meditam, ulul aqli, as pessoas que têm a consciência no lugar. Eles conseguem perceber que são sinais que se encontram nos céus e encontram-se na terra, sinais da existência de Allah subhanahu wa ta'ala, sinais na existência de Allah subhanahu wa ta'ala. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Há sinais para os intelectuais, para os que têm a mente no lugar, os que refletem, os que são conscientes. Eles conseguem notar sinais na existência dos céus, na existência da terra e no que tem nisso tudo. Então eles conseguem concluir de que isso tudo existe o dono, que é Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina yadhkuruna Allah, aqueles que lembram-se, recordam-se de Allah subhanahu wa ta'ala, qiyaman, de pé, wa qu'udan, sentados, wa ala junubihim, até deitados, wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ardi, e eles refletem e meditam na criação dos céus e da terra, e eles dizem: Rabbana ma khalaqta hadha batila. Oh, nosso Senhor, não criaste isso em vão. Não criaste isso em vão. Subhanaka, glorificado sejas, faqina adhab an-nar. Salve-nos do castigo do fogo. Diz Allah subhanahu wa ta'ala que nesses existem sinais. Há sinais, e Allah subhanahu wa ta'ala disse há sinais. Quais são esses sinais? Que os que refletem, os que meditam, conseguem concluir
a partir da visão completa ou visível, a partir daquilo que se ouve, a partir daquilo que se mexe, a partir daquilo que se move e a partir daquilo que se nota. Então, eles conseguem concluir de que de verdade existe o dono e esse dono é Allah subhanahu wa ta'ala. Diz noutra área, ou diz: "Inna fi khalqi as-samawati wal-ardi wa ikhtilafi al-layli wan-nahari wal-fulki التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها وما بث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون". Ainda noutra área também vem falar o mesmo, de que na criação dos céus e na criação da terra, isso tudo existem sinais. Diz Allah: "Inna fi khalqi as-samawati", na verdade na criação dos céus, os céus, todos eles. Allah disse céus, mas só nós conseguimos ver um céu, o primeiro céu, o céu das estrelas, o céu do dunya, é que só nós conseguimos conhecer, mas Allah disse céus. Esses céus são acreditados com a crença, são conhecidos com a crença. Então os crentes, os que meditam, os que refletem, conseguem concluir de que o Criador disso tudo é Allah subhanahu wa ta'ala. Inna fi khalqi as-samawati, na verdade na criação dos céus, lá existem sinais, que é a lua, o sol. Allah disse: "Famahawna ayata al-layli wa ja'alna ayata an-nahari mubsira", apagamos o sinal da noite, apagamos o sinal da noite e deixamos o sinal do dia ser visível. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ, tudo isso para vocês procurarem favor, virtude, aliás, favor do vosso Senhor, rizq, sustento, وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ, e para vocês conhecerem, para vocês contarem, para vocês terem conhecimento, a contagem, o número total dos anos, o número total dos anos. Então vocês vão conhecer a partir dos sinais, que um deles é o sinal da noite e outro sinal é o sinal do dia, que é o sol, outro sinal é o sinal da noite, que é a lua. Allah subhanahu wa ta'ala pôs isso: لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ, para vocês procurarem favor do vosso Senhor, procurarem o sustento que o vosso Senhor vos deu, procurarem aí na terra. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ, e para vocês conhecerem o número dos anos, a contagem total de que este ano, esses dias são tantos que passaram. Vão conhecer a partir desses sinais. Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا, e cada coisa nós detalhamos totalmente, completamente. Neste caso, no seu total, Allah subhanahu wa ta'ala detalhou tudo. Depois, no outro área diz, nesta área: "Inna fi khalqi as-samawati wal-ardi", na verdade na criação dos céus e da terra, وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, e esta contrariedade, esta divergência que existe, aliás, esta mudança que existe do dia e da noite. Aparece dia, desaparece a noite. Aparece a noite, desaparece o dia. Então, isso tudo são sinais que os que refletem, os que pensam, eles meditam e conseguem chegar num consenso de que existe o dono. Disse: وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ, e os barcos que também navegam no oceano, navegam no mar, são sinais para as pessoas saberem e terem certeza que existe o dono que controla o barco. وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ, barcos que navegam no oceano, saem de uma margem a outra, saltam de uma viagem a outra, carrega, transporta o que transporta de pessoas para o bem e o benefício das pessoas, como Allah diz: بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ. Allah subhanahu wa ta'ala diz: tudo isso são sinais para as pessoas que refletem saber de que existe o dono disso tudo que está a acontecer, disso tudo que está a existir. وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ, por aquilo que dá benefício às pessoas, por aquilo que beneficia as pessoas. وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ, quer dizer, وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي, alguns barcos saem da viagem, saem durante a viagem
e chegam, mas tudo isso é cima d'água. Tudo isso é cima d'água. E não tem nada para lhe defender daquela água, porque o barco em si tem certos furos que respiram, tem certos furos que passa água, e não só está no oceano de ondas levantadas, mas mesmo assim chega onde vai, sai de onde sai e chega onde vai. E foi isso que Allah subhanahu wa ta'ala, a partir deste barco, salvou um povo, e que é o povo de Nuh alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala salvou um povo. Allah subhanahu wa ta'ala disse: wa ayatul lahum, e é mais um sinal para eles, anna hamalna dhurriyatahum fil fulk al-mashhul, de que nós carregamos a descendência deles no barco cheio. Allah subhanahu wa ta'ala carregou o povo de Nuh alayhi salatu wassalam junto ao Nuh para servir de sinal, como Allah disse: wa laqad taraknaha aya fahal min mudakkir. Nós deixamos o barco de Nuh pousar deixamos como sinal este barco de Nuh. E se é que existe alguém que reflete, Allah diz: alguém que reflete, que pode refletir isso tudo, de que Allah subhanahu wa ta'ala existe. Então Allah subhanahu wa ta'ala ensinou o homem a ciência, ensinou o homem o conhecimento, para este homem poder refletir. Este conhecimento pode ser a partir do conhecimento mental e pode ser o conhecimento do coração. Conhecimento do coração trata-se de conhecimento acompanhado com a crença. E conhecimento mental é uma reflexão que as pessoas têm e depois concluem ao ponto de fabricar algo, e depois de tudo isso conseguirem quer dizer, organizar o que eles queriam que fosse, conseguem fabricar o que eles queriam, conseguem colocar o que eles queriam, conseguem, quer dizer, de cada coisa que eles conseguem, Allah facilitou muita coisa, e não tudo, mas facilitou muita coisa. Mas depois de tudo isso, é para as pessoas pensarem e refletirem a respeito de Allah subhanahu wa ta'ala. Então Allah subhanahu wa ta'ala colocou sinais até na terra, e colocou nos céus, e colocou até nos nossos corpos. Por isso Allah nos pergunta: afala tubsirun, vocês não conseguem ver? Wa fis samai rizqukum, e no céu existe o vosso sustento. Allah subhanahu wa ta'ala colocou o nosso rizq, e esse nosso rizq vem a partir de alguns sinais visíveis, e Allah subhanahu wa ta'ala, ele tudo isso mencionou para a gente refletir e não a nossa mente estar fora do espaço e fora do lugar. Então todos esses sinais, toda essa reflexão só pode valer depois de nós refletirmos e termos essa crença. E a crença é qual? Depois de tudo isso, toquei por quê? Depois de tudo isso, a reflexão toda, não podemos apenas refletir naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala criou. Refletirmos o sol, refletirmos a lua, refletirmos as nuvens, refletimos as montanhas, refletimos a terra, refletimos o oceano que está sobre a terra, refletimos o vento, invisível, mas notável. Invisível, mas notável. Cada um consegue notar de que isso aqui é vento. De tudo isso vamos refletir, e no fim vamos refletir a nossa religião. Vamos refletir a nossa religião. Neste caso, pensarmos tudo isso e depois no fim termos conclusão de que existe alguém. E esse alguém é Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala nos manda nós termos consciência no lugar, ou seja, nos recomenda termos uma consciência no lugar, e esta consciência nos beneficiar na nossa religião. Se depois de tudo isso que as pessoas refletiram, pensaram, meditaram, qual é a coisa que exatamente tiveram vantagem na reflexão deles? Qual é a coisa que eles tiveram vantagem no seu pensamento? Qual é a coisa que eles tiveram vantagem depois de tanto pensar e sentar, pensar, refletir? Qual foi a conclusão que eles tiveram? E isso reflete-se, e a reflexão só vai valer com o conhecimento do coração. Neste caso, com o coração limpo e um coração que está fora de nódoas. Neste caso, o coração que sempre preocupa-se em adorar Allah subhanahu wa ta'ala, conhecer a Ele segundo os sinais que Ele fez. Conhecer Allah segundo os sinais que Ele fez. E não só, segundo os versículos dele. Versículos dele, ensinamento do seu profeta e como o Islã explicou. Nós vamos conhecer Allah subhanahu wa ta'ala a partir disso. Tudo. Allah subhanahu wa ta'ala, Ele, como sabemos, de que Ele ninguém já viu a Ele, nem os anjos,
nem os profetas, ninguém, dentre todas as criaturas, nem jinnis, nem profetas, nem anjos, não há criatura que já viu a ele. Mas você tem que adorar a ele com a reflexão total que você deve ter. E essa reflexão deve se colar com a procura da sabedoria do Islã. Não basta só sentar e depois dizer, epa, mas sim, aquele sol, mas como é que, aquela lua, mas como é que, a chuva, como é que anda, o vento, como é que anda. Depois de meditar tudo, então no fim, venha aqui na religião. No fim, siga a religião. No fim, procure a religião. Não procure apenas com as suas ideias ou hábitos. Procurar segundo a reflexão que você tem. Então, procure esta religião via desse conhecimento e cada conhecimento você tem que refletir. Refletir porque o conhecimento apenas da mente, da cabeça, então não traz vantagem na pessoa antes que este conhecimento entre na reflexão. E a reflexão é acompanhada com o coração. Um que reflete apenas com a mente não tem sucesso no seu pensamento. Tem que refletir com o coração. Quer dizer, o seu coração acompanhar a ele no seu pensamento, acompanhar a ele naquilo que ele está a meditar. Agora, você senta apenas e só sabe da cabeça de que a coisa X é aquilo. Mas depois o seu coração agora começa a te amargar em cada vez mais. Sente-se apertado em cada vez mais. Como Allah subhanahu wa ta'ala disse, فَمَا يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ وَمَا يُرِدِ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. A pessoa que Allah quer lhe desviar, essa pessoa, Allah subhanahu wa ta'ala faz o coração dessa pessoa ser apertado. Quer dizer, um coração que lhe aperta o dono. Quer dizer, para seguir agora, obedecer o din, já não será um assunto fácil. Para obedecer o din, será como ele estivesse a subir no céu, a subir em cima. Quer dizer, fica tão duro agora seguir o din, fica tão duro agora aprender o din, fica tão duro agora conhecer o din, fica tão duro agora ter aquela vontade do din, tudo para ele é pesado. Mas quando é o assunto do dunya, o coração dele não lhe aperta. Quando é o din, é difícil ele levantar. Através do coração não lhe dá tempo. Quando é o dunya, então o coração dele fica muito apertado. Neste caso, aliás, quando é o dunya, o coração fica muito aberto. Mas quando é o din, o coração fica muito apertado. E se calhar não percebe porquê. Mas culpado sendo ele mesmo. E essa é a situação também de munáfiq. Também a situação de munáfiq é essa. Ou seja, quando fala do din, não consegue, mesmo sabendo. Ou não vai longe. Mas quando fala do dunya, então ele tem fasah, ele tem, quer dizer, ele é muito eloquente, queremos dizer assim. Então, através disso tudo, o pensamento que nós temos, a reflexão que nós temos, o meditar que nós temos de que nós, o pensar que temos, o refletir que temos, não chega até nos nossos corações. Por quê? Porque nós apenas queremos pensar no visível, só. Queremos pensar no visível, apenas. Se você pensasse do invisível, que foi informado, como Qabr, etc., como Akhira, não é? Se pensasse o invisível, então o seu coração estaria mais aberto. Por quê? Nós pensamos apenas naquilo que nós estamos a ver. E é a situação em algum momento de um munáfiq, apenas ele pensa no que vê. E aquilo que ele não consegue ver, o coração não lhe admite, não lhe dá tempo, não lhe faz com que ele não lhe faz com que ele se aproxime deste tipo de pensamento. Então, a pessoa tem que ver, será que qual é a minha reflexão que eu tenho? É qual? Eu penso de que jeito? Pensa apenas, termina só na mente? Ou então, quando pensa, também toca seu coração? Como Allah subhanahu wa ta'ala diz, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُم. Apenas os crentes, الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ, são aqueles que quando Allah é mencionado, وَجِلَتْ قُلُوبُهُم, seus corações estremecem, fica a tremer. Estes são crentes. وَجِلَتْ قُلُوبُهُم. Quer dizer, a reflexão e o escutar e ouvir deles chega até dentro do coração. E o munáfico é o contrário. وَجِلَتْ قُلُوبُهُم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ. E já quando são lidos os versículos de Allah para eles, زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. O imã deles aumenta. Ou seja, aumenta-lhes imã. Esses versículos aumentam-lhes imã. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. E ainda mais confiam no seu Senhor. Então, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ. São três aqui. Apenas, إِنَّمَا, vem para limitar. إِنَّمَا, vem para limitar. لِلْحَصِر.
Al-mu'minuna, os crentes, alladhina idha dhukira Allah. São aqueles, idha dhukira Allah, quando Allah é mencionado. Allah ser mencionado pode ser mencionado ele mesmo, ou ser mencionado em seus sinais. Ou o que ele disse, idha dhukira Allah. Wajilat qulubuhum, estremece seus corações. Wa idha tuli, estremece através da reflexão profunda que eles têm. Quando falo do paraíso, alguém pode ficar feliz. E outro pode vir chorar, pode vir sentir. Um pode ficar feliz porque falei do paraíso. E outro pode vir sentir porque agora como? Se ele chegar, será que estarei lá? Nessas todas as qualidades que o paraíso tem? Agora estarei lá e ele vir sentir ou vir chorar através daquilo. Então, dhukir Allah, foi mencionado Allah, wajilat qulubuhum. Seus corações ficaram ainda abanados, estremecidos, a tremerem. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ. E em segundo lugar, quando lhes são lidos os versículos de Allah, زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, aumenta-lhes imã. Contrário do munafiq, que a reflexão dele é apenas aqui fora. A reflexão dele é apenas aqui fora. Aqui fora como? Reflete no momento que é dito, que é falado. Basta sair, já não tem mais na mente. Já não tem mais na cabeça. Como Allah subhanahu wa ta'ala disse, وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ. Dentre esses munafícos, existem aqueles que te escutam. Quando você dá sua palestra, há aqueles que vêm aqui e te escutam. Escutam a ti. حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ. Quando saem de ti, قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ. Daí esses munafícos dizem para os que foram dotados de conhecimento, ماذا قال آنف. O que eles estão a falar agora? Eles estão a falar o quê? Quer dizer, já 2 minutos depois não consegue captar nada daquilo que estava a se falar. Allah diz, esses que têm essas qualidades, ulaika, esses aí, taba'a Allahu ala qulubihim. Allah carimbou seus corações com carimbo escuro de que você é munafiq. Allah carimbou. Por isso não conseguem captar nada. 2 minutos depois o assunto já foi. Não ir por meio de esquecimento, problema de esquecimento. Ir porque o coração exatamente não recebe nada de bom. Mas quando é o dunya, então essa pessoa consegue captar mesmo 1 ano enquanto está no coração. Então essa pessoa não está bem. Quando é o din é fácil esquecer. Quando é o dunya é fácil ter essa informação. Então a pessoa ainda tem problema. Ulaika alladhina taba'a Allahu ala qulubihim. Esses são aqueles que Allah carimbou seus corações. Wa sam'ihim. E a audição deles já não conseguem ouvir nada. Wa sam'ihim. Wa absarihim. E suas vistas. A sua visão. Quer dizer, Allah carimbou a audição, carimbou a visão e carimbou o coração. Quando ouve algo do bem ou de bom, não consegue ouvir de dar vantagem. Quando repara algo de bom, não lhe dá vantagem. Quando escuta algo de bom, não lhe dá, quer dizer, tudo que ele faz de bom não vai lhe dar vantagem. Por quê? Tudo já está carimbado. Há uma tampa que fechou a vista e não consegue ver, exceto o que é o dunya. Há uma tampa na audição, não consegue ouvir nada, exceto o que é o dunya. Quando é o dunya é fácil entrar, e quando é o din não entra. E o coração também, há uma tampa também que tapou. As palavras terminam aqui, tocam apenas aquele pano, tocam apenas aquele carimbo, e não chegam até lá no coração. Isso é que é ser carimbado. Ulaika alladhina taba'a Allahu ala qulubihim. Quanto aos que são ulul albab, os dotados de intelecto, os intelectuais, esses que têm a faculdade mental, esses aqui refletem, e voltando para aquele ayah, alladhina yadhkuruna Allah qiyaman, aqueles que se lembram de Allah de pé. Enquanto estão de pé, estão a andar, estão parados, lembram-se de Allah. Lembrar-se de Allah, lembrar-se dele, lembrar-se daquilo que ele disse, lembrar-se do que te espera de castigo, o que te espera de misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Lembrar-se de tudo isso. Ou sentados, estão a comer, estão a conversar, lembram-se de Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala junubihim, e aqui refere-se aos deitados também. Também esses também lembram-se de Allah subhanahu wa ta'ala. Mesmo ele estava a dormir, acordou, não se levantou, mas acordou. Lembra-se de Allah naquele momento, reflete naquele momento, pensa, a reflexão dele vai profunda. E é a mesma que faz com que o seu coração torne-se limpo. Porque há essa reflexão que não tem um tempo apenas determinado como? Só reflete apenas quando falas e basta sair, já não vai mais. A reflexão já não está mais. Então, وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.
e eles refletem, meditam na criação dos céus e da terra. Isso é quando estão de pé, ou estão deitados, ou estão sentados, estão a andar, estão parados, de qualquer sítio. E depois deles meditarem, terem tanto tempo a meditarem, a refletir, no fim eles dizem: Rabbana ma khalaqta hadha batila. Oh Allah, você não criou isso em vão. Você não fez isso em vão. Portanto, sendo assim, subhanaka, glorificado sejas. Quer dizer, você é grande. Faqina adhab an-nar. Salve-nos do castigo do inferno. Nesse caso, a pessoa que reflete, que o coração ainda mantém vivo, então esta pessoa, depois de tanto tempo, ele aparece-lhe algo que não. Existe alguma coisa que está à minha espera. Existe alguma coisa que está à minha espera. Primeiro, logo ele sabe que tem dono. Diz: Rabbana ma khalaqta hadha batila. E depois vem a grandeza de Allah. Diz: Subhanak, glorificado sejas. E no fim vem que se eu não obedecer este Allah, que tem essa grandeza, que fez isso tudo e tem essa grandeza, depois de tanta reflexão, então a pessoa vê que não. Se é que eu desobedecer, então há castigo em frente. Logo diz: Faqina adhab an-nar. Essa é que é a reflexão do muçulmano. Rabbana innaka man tudkhil an-nar faqad akhzayta. Oh Allah, a quem você meter no paraíso, você já humilhou a ele. Essa pessoa já está humilhada totalmente, está perdida. Já está no meio de azar. Man tudkhil an-nar faqad akhzayta wa ma lil-zalimin min ansar. E os injustos não terão nenhum para socorrer a eles. Não terão nem sequer ninguém para socorrer a eles. Isso tudo, depois de alguém meditar, depois vai lhe aparecer isso, se é que a sua reflexão foi exatamente perfeita. Então, essa é que é a reflexão que chega até o coração, e ao ponto de cada ponto dizer: havia um alim, quando ele lia o Alcorão, aliás, lia um ayah que fala de exemplo, que Allah deu exemplo no Alcorão, e ele não perceber, então ele chorava. Por quê? Porque Allah disse: وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Ninguém tem consciência sobre isso, que tira algo, vantagem, reflexão, ou seja, ter um pensamento, ter uma consciência nisso, excepto os sábios. Então, e ele chorava. Quer dizer, quando não percebia aquele exemplo, sabe, ele sentia-se que eu ainda vou pertencer desses ignorantes. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد. Voltando para os pontos que eu passei, dizendo a reflexão, primeiro, reflete-se sozinho. Reflete-se sozinho. Isso é um hadith que está no Sahih Bukhari, que dentre as pessoas que vão estar na sombra de Allah, é o homem, ذكر الله خاليا, lembrou-se de Allah isolado. O homem isolado, a pessoa está isolada, está num sítio sozinho, separado, fora de pessoas, fora da comunidade se calhar, fora da sociedade. Ele sozinho onde sentou, e ele lembra-se de Allah subhanahu wa ta'ala, lembrar-se de Allah a grandeza dele, lembrar-se de Allah a misericórdia dele, lembrar-se daquilo que te espera, a morte, o Jannah, o Jahannam, o Qiyamah, a ponte, tudo isso te espera. Tudo isso te espera. E não há de escapar. Como Allah disse: Hal ataka hadithul ghashiyah? Será que te chegou a informação de envolvente? Al-Ghashi é Qiyamah. Ghashi é aquilo que tapa. Quer dizer, você já não consegue estar fora dele. E é Qiyamah. Ghashi aqui é Qiyamah. Então, ele sabe que alguma coisa está a me esperar. E diz: Khaliyan, isolado. Fafadat aynahu. Depois, seus olhos tiraram lágrimas. Este homem, ou essa pessoa, é que será dentre as pessoas que estarão na sombra de Allah subhanahu wa ta'ala. Aquelas 7 mencionadas naquele hadith, um deles, então é esse, que pensou sozinho, sentou sozinho, está num sítio isolado, refletiu, pensou ele, meditou e depois no fim tirou lágrimas. Quer dizer, ou vê que ainda eu estou num exame forte, ou então ainda eu não sei se vou passar, ou então me espera muita coisa. Então, este é o primeiro ponto. Segundo, reflete-se quando ouves ou escutas a mensagem, a refletir.
Allah subhanahu wa ta'ala disse: إنما المؤمنون إذا ذكر الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله. Apenas os crentes são aqueles quando Allah é mencionado. Wajilat qulubuhum. Seus corações estremecem, ficam estremecidos, querem a tremer. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu. E quando lhes são lidos os versículos de Allah, zadatuhum imanan. Aumenta-lhes conhecimento. Wa ala. Alguém está mexendo no telefone? Essa é uma das condições da validade. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. E eles confiam ao seu Senhor. Eles confiam ao seu Senhor. Allah diz: الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. São aqueles que estabelecem a oração. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. Esses é que são realmente, são crentes realmente. Crentes na verdade, são esses. Crentes de verdade. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Esses que são os crentes de verdade. Quem são? Aqueles que refletem depois de ouvir, depois de escutar. Então, esses que são crentes de verdade. Isso é lahu. Não podemos mexer no telefone no momento de khutbah. Isso é lahu. Khutbah pode também, seu salah pode ter problemas. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Terceiro, a pessoa que medita depois de ver. Aqui estamos a falar de ouvir. Havia um sheikh ou líder chamado Harun Rashid. Era líder dos crentes, Amir al-Mu'minin. Harun Rashid num dia passou um judeu. Disse: Ya Harun, ittaqillah, tenha medo de Allah. O Harun desceu, foi no chão e fez sajida. Fez sajida por Allah. Então as pessoas lhe perguntaram, e disseram a você: aquele é judeu, quer dizer, como é que você obedece a ele? Ele disse: não. Eu lembrei-me uma aya que Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ. Quando ele é dito: tenha medo de Allah, quando é informado: tenha medo de Allah, então a honra dele lhe leva, lhe toma-lhe a honra dele pelo pecado. Toma-lhe pelo pecado. Por causa dele ver que tem honra agora, então aquela honra lhe leva ao pecado. E Allah disse: فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ. E o inferno será suficiente para ele. Há de entrar no Jahannam. Quando alguém diz: tenha medo de Allah, ele fica nervoso. Alguém diz: tenha medo de Allah, você pensa que eu não tenho medo. Pessoa como essa, como é que tem? Então, ele quis com que a honra dele levasse para o Jannah e não lhe levasse para o ifm, para o erro, para o pecado. Neste caso, cada um tem que refletir quando ouve, assim que ouvir, então corra a reflexão, corra a meditar naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala diz. Você não está a obedecer o tal kafir. Se o kafir diz ter medo de Allah, aumenta o imã. Não é para você dizer: não, tenho medo, esse imã não há de valer porque, esse taqwa não há de valer porque é um kafir que me... Não. O kafir diz: tenha medo de Allah, não diz tenha medo dele. Não diz tenha medo de Jesus, não. Diz tenha medo de Allah. Então você tem que aumentar este medo, ter medo de Allah subhanahu wa ta'ala. A reflexão. Refletir totalmente. Uthman bin Affan, quando passasse, aqui estamos a falar reflexão de visão. Estou no terceiro lugar. Primeiro, refletir sozinho. Meditar. Segundo, refletir quando ouve, escuta. Terceiro, refletir quando vê e repara. Uthman bin Affan, quando passava nas campas, ou pelas campas, ou diante das campas, ele chorava até a sua barba estar molhada. Então as pessoas perguntaram: por que você chora tanto? Quer dizer, você quando ouve do Jahannam não chora muito assim, mas quando passa aqui, chora muito. Logo Uthman diz: o qabr awwalu manzilin min manazil al-akhirah. O qabr é a primeira estação. A primeira estação é o qabr, dentre as estações do Akhirah. Antes de você chegar nenhuma estação do Akhirah, primeiro é o qabr. Então, se salvar aqui, já salvou tudo que vem à frente. Se reprovar aqui, já reprovou tudo que vem à frente. Então, através da reflexão dele profunda sobre o qabr, sobre o Akhirah, logo ele lhe fazia chorar tanto isso, através da sua reflexão profunda. Então, são 3 pontos. Refletir sozinho, num sítio isolado. Refletir quando ouve e escuta. Refletir quando vê e repara. Então, refletir em 3 momentos.
por esses 3 pontos. Daqui você terá uma reflexão que vai fazer com que o teu imã aumente. Então, os sinais de Allah são refletidos. E quem reflete esses sinais são os intelectuais. Como Allah diz, ulul albab. Os intelectuais. Esses é que refletem os sinais de Allah subhanahu wa ta'ala. E tem vantagem na reflexão dele. A vantagem é qual? A vantagem é diminuir os pecados que cometia e aumenta o imã depois de tanta reflexão. E depois aumenta as boas ações depois de refletir. Porque vai saber que afinal até agora não sou nada. Então, é mais ou menos isso. Refletirmos, meditarmos os sinais de Allah subhanahu wa ta'ala, sejamos sozinhos, ou então quando escutamos algo, numa informação, ou então quando vemos, reparamos algo visível. Daí você medita e ter a vantagem nesta sua reflexão. Então por aqui eu termino. Nós temos que apegar muito nas reflexões, não apenas ouvir e deixar, mas se refletir cada ponto que está a ser dito ou cada ponto que a gente vê. No dunya, você quando está a passar qualquer sítio, você vai refletir e ter conclusão que não. Merece, o dono merece ser adorado. Eu tenho que me afastar do mal. Tenho que mais. Quer dizer, enfim, você vai refletir as dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala e grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. Você vai refletir e chegará ao ponto do seu coração sair da poeira. Porque muitas das vezes nossos corações estão colados. Colados porque nós não temos tempo para refletir. Temos tempo para futebol, para dama, para mais outros dados, aqueles, mais outros aí, assuntos que apenas suja o coração e não limpa. Então, temos que mais nos apegar na reflexão naquilo que apoia a limpeza do coração para que Allah subhanahu wa ta'ala venha nos salvar de muitas doenças do coração. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.